Oi, pessoal. Quando a gente fala em investimentos, tecnologia, equipamentos agrícolas, às vezes a gente pode imaginar que seja uma realidade distante para muitas pessoas. Aqui no nosso programa a gente tem esse objetivo de esclarecer, tanto para quem quer entrar no agronegócio, mas também para as pessoas que queiram conhecer mais sobre o assunto. Hoje aqui no estúdio temos uma pessoa muito experiente, ele que é advogado há mais de 50 anos e também CEO de uma empresa de fornecimento de equipamentos agrícolas, seu Luiz Valdemar Alpreste. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito bem, muito obrigado aí inicialmente pelo convite que me fizeram para vir aqui nesse podcast Agro. Isso é uma oportunidade que há muitos anos não havia aqui, porque o assunto agro ele se resumia na produção de arroz, né? Na produção de uma pecuária, e hoje nós temos uma realidade completamente diferente, ou seja, hoje nós temos que fazer com que esse termo penetre realmente no tecido social e as pessoas passem a admirar o agro, porque onde ele chega, especialmente tracionado pela soja, ele traz muita prosperidade e muito progresso. É muita riqueza que se desenvolve. Isso é um grão de ouro que ele se produz rapidamente aqui, né? Encurtamento inclusive de ciclo. E o valor que é apurado com a comercialização desse produto, ele é jogado no meio circulante, e aí ele estimula e fomenta todos os demais negócios que existem, tanto o comércio, como a indústria, como os serviços. Isso tudo é originário do agro. Nas regiões em que o agro entrou e que se transformou próspero, hoje são as que têm o maior IDH. Exatamente em função disso, ele dá uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Certo. E falei no início que o senhor atua como advogado há mais de 50 anos. O senhor começou no agronegócio como advogado? Me conta como é que foi, como é que o senhor veio aqui para Roraima? Me conta um pouco. Bom, a minha história com Roraima é a seguinte: eu, como advogado, quando houve a promulgação da Constituição de 88, eu já era advogado há aproximadamente quase 20 anos. E eu me preocupei com a Constituição, da forma em que ela estava colocada ali. Um serviço de lobby muito forte lá na Assembleia Nacional Constituinte. E aquelas normas que estavam colocadas na Constituição, elas eram, na verdade, uma ameaça para o produtor rural, né? Resguardava pouco para ele, pouca segurança para ele. E comecei a me dedicar nisso no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. E aí, uma certa ocasião, fui convidado para vir para cá fazer uma reunião aqui com a Associação dos Arrozeiros. O presidente era o Paulo César Quartiero, porque eles estavam enfrentando uma parada ruim aqui com a demarcação da Raposa Serra do Sol, que estava ameaçando a atividade econômica que eles desenvolviam aí. Então eu vim para cá, fiz um contrato com eles e passei a atender a demarcação da Raposa Serra do Sol. E aí identifiquei algumas necessidades em outras áreas, né? Por exemplo, os arrozeiros tinham as suas máquinas, mas não havia aqui nenhuma revenda que fizesse pós-venda, que tivesse assistência técnica. Eles tinham que trazer as peças lá do Rio Grande do Sul. Quando eles tinham que fazer a revisão nessas máquinas, eles tinham que trazer os técnicos de lá. Então isso, além de encarecer, porque eles tinham que ter um estoque de peça muito grande na sua propriedade, ainda tinha essa dificuldade que, às vezes, na emergência, na urgência, o técnico está longe, né? Então tinha que se deslocar via aérea, com todos os percalços que isso representa. Então aí começamos, idealizamos uma empresa para justamente fazer esse trabalho de fornecimento das máquinas e fornecimento de peça e assistência técnica para os produtores. Foi assim que nasceu a Agrosol. Ela nasceu com essa vocação de fazer esse atendimento. E hoje estamos aí no mercado já há 15 anos, bem dizer, né?
atuando, trabalhando e apoiando e nos apoiando na agricultura. Certo. E ainda falando dessa questão, né, da advocacia, hoje os produtores, né, empresários, precisam de uma assessoria para regularização fundiária. É sempre importante contar com a assessoria de profissionais que entendam sobre esse assunto? É exatamente como aconteceu comigo com a demarcação da Raposa, que eu vim para cá pelo conhecimento que eu tinha da matéria. Então eu vim atender esses produtores. Hoje as necessidades aqui, em termos jurídicos, olhando para o agro, são outras. É a regularização fundiária, são os contratos de arrendamento, são os contratos de barter, são os contratos de troca-troca, são os financiamentos, são a legislação ambiental, a legislação trabalhista rural. Então, isso hoje é uma necessidade e como o agro cresce rapidamente, ele necessita dessa assistência, desse apoio e ele absorve esse serviço rapidamente também. Então, nós temos no Brasil uma associação, a ABA, Associação Brasileira de Advogados, e na Associação Brasileira de Advogados nós temos um núcleo do direito agrário, direito do agro, na verdade, não só agrário, mas do agro que atende essas demandas, né? Não só da parte fundiária, mas também o próprio negócio, né, do produtor. E a presidente nacional dessa nossa associação, do nosso núcleo, é a doutora Paula Boaventura, que é esposa do Antônio Galvão, que é o presidente nacional da APROSOJA, e eu sou o vice-presidente nacional. Então, em razão disso, nós estamos formando um núcleo aqui também, de profissionais da área, que tem um pendor, que tem um desejo de ser advogado do agronegócio, né? A gente vai dar esse suporte, vai ter essa representação, vai ter esse apoio aí para que os produtores, no momento que necessitarem alguma assessoria, saberão escolher, porque às vezes para o produtor é muito difícil, né? Ele escolher o profissional. Às vezes a pessoa, por uma questão de marketing, bota lá na placa do escritório especialista em tal direito. Botou, escreveu lá, e às vezes a pessoa é atraída por aquilo ali, vai lá e de especialista não tem nada. Então, é muito difícil, às vezes, para o produtor identificar, separar isso tudo. Então, nós estamos aí com esse núcleo, caminhando, né? Nós sabemos que a OAB aqui também tem um núcleo, como em qualquer lugar, um núcleo do agronegócio. Eu, inclusive, fui distinguido com a escolha da OAB aqui para ser o representante da seccional aqui na nacional, exatamente nessa área do agro, do direito agrário. Então, isso tudo vem atrelado ao crescimento do agronegócio. Vai atraindo, vai trazendo e vai colocando essas pessoas no mercado, e todos eles são remunerados pela essa produção rural magnífica aí, que deverá crescer muito aqui no estado. Certo. Como você falou, né, o agronegócio, ele tem aí uma dimensão muito grande de possibilidades de atuação, né? Em relação a essa questão da assessoria que o senhor explicou que está chegando, né? Está implantando aqui o núcleo, né? Ainda há uma carência de mão de obra para esse segmento específico? Bom, na área jurídica, sim. Isso, na verdade, é uma matéria nova para cá, né? Matéria nova. Os colegas que estão aí vão começar a ter que trabalhar com isso, né? Eles não... por assim dizer, é uma doença nova, vamos dizer, que o médico tem que buscar se instruir, se treinar para tratar. Então, o advogado é a mesma coisa, ele vai ter que se treinar, ele vai ter que correr atrás, se preparar, porque os conflitos jurídicos, eles têm sempre duas pessoas, uma de cada lado, e duas pessoas que pensam, e no meio tem um juiz. E normalmente quem ganha a ação, às vezes não é nem quem tem direito, mas quem soube deduzir melhor a sua matéria perante o juiz, que é o julgador. Então, essa qualificação, ela vai exigir
de todos os profissionais que se dedicam nisso, um estudo, não é? Aprofundar o conhecimento, porque em qualquer ação judicial que ele mover, vamos dizer, contra uma empresa, uma holding, que faz troca-troca e que eventualmente vendeu uma semente que não germinou, ele vai ter que saber defender os produtores perante esse negócio, esse contrato. Mas ele tem que saber que a empresa que forneceu também terá um advogado preparado do outro lado para fazer o contraponto. Então, isso exige que as pessoas vão se qualificando cada vez mais. E aí nós melhoramos a nossa massa crítica, né? O nosso caldo de cultura vai se elevando cada vez mais. Cada um na sua área, cada um na sua atividade, né? Então, a questão da mão de obra especializada aqui, como no Brasil, ela, no agronegócio, ela é muito carente. Por quê? Porque é um segmento que cresceu muito e rapidamente. Então, ele absorveu o que tinha disponível e agora tem que repor esse estoque aí no mercado. E eu acho que para isso aí tem muito a ver com o poder público. Por exemplo, aqui, o produtor rural que vem aqui, ele não acha operador de máquina aqui, ele não acha um gerente de fazenda aqui, ele não acha nada disso. Por quê? Porque as coisas estão começando, né? E tudo isso está sendo atropelado por um processo que cresce todo ano 20%, 30%. Então, aquela mão de obra incipiente que havia disponível aqui no começo, hoje já está absorvida. E precisa treinar mais gente. Mas quem tem que fazer isso? O produtor? Não, isso não é tarefa dele. Quem tem que fazer isso é quem tem o dinheiro de todos. Ou seja, isso é tarefa do governo. O governo é que tem que colocar os cursos técnicos, o governo que tem que fazer a jornada de treinamento, os seminários. Porque hoje, uma máquina agrícola, ela cada vez mais vem com uma tecnologia embarcada muito sofisticada. Porque hoje a inovação e a automação dos equipamentos agrícolas, eles superam mesmo os automóveis de luxo. Tal a sofisticação da tecnologia. Porque o produtor tem dinheiro para pagar isso. Então a indústria pode esbanjar, colocar tudo isso em cima daquela máquina, daquele trator, porque o produtor compra aquilo, ele paga, e ali tem o PLM, ali tem a automação toda, né? E ao ponto de que nós estamos conversando hoje sobre a possibilidade de logo nós ter os tratores autônomos, onde o cidadão não precisa estar sentado no volante dessa máquina. Ele programa essa máquina para fazer uma tarefa, né? Linka ela num PLM lá com o satélite e ele automaticamente vai fazer a sua tarefa no campo sozinho. Esse caminho ele está sendo trilhado rapidamente exatamente pela escassez de mão de obra técnica no campo. Não tem quem opera essas máquinas. Então a indústria precisa dar jeito nisso, melhorar a tecnologia, cada vez mais automatizar essa máquina, né? Mas isso tudo, naturalmente, ela tem que ter uma programação, são esses programadores. Hoje, por isso é que hoje os TIs estão sendo disputados aí. O cara que hoje está nessa vocação de TI, ele vai ser o cara que vai programar o drone, que vai lá para a fazenda, vai cuidar disso, porque isso é necessário. Então, as universidades têm grande responsabilidade nisso aí. Nós temos que sair aqui do trivial, daquilo que era habitualmente, que se fazia aqui habitualmente até agora. Mudou o perfil, mudou o público. O público-alvo, consumidor do serviço é outro. As necessidades são novas. Ele trouxe aqui uma necessidade nova. Até pouco tempo, a nossa necessidade era ter um bom vaqueiro, que soubesse lidar com o gado, que soubesse andar a cavalo. Hoje não, hoje ele tem que pilotar um trator.
Até para as atividades lá no campo. Hoje está sendo meio abandonado o cavalo, tem muita gente usando a moto para tanger o gado e tal. Então, essas coisas vão evoluindo. E a sociedade tem que perceber isso, que é importante, porque aí é que crescem os empregos e o agronegócio remunera bem. Remunera, ele paga muito bem. Então, a pessoa que se dedica poderá perceber bons salários. Certo, são muitas as possibilidades, né? Em relação aos equipamentos agrícolas, o senhor estava falando aí da tecnologia, que é importante, né? Justamente pela escassez de mão de obra. Mas em que patamar nós estamos nessa questão tecnológica? Somente máquinas com esse tipo de tecnologia estão disponíveis ou outro tipo de máquina para quem, por exemplo, não tem, digamos assim, dinheiro, né, para fazer esse investimento grande, porque quanto mais tecnologia, mais custo, né, gera para a pessoa investir. Então, hoje em dia, por exemplo, quem está começando com agronegócio, quer fazer a aquisição de um equipamento, precisa daquele equipamento, mas ele não teria condições de arcar, por exemplo, com um equipamento que tem uma tecnologia muito avançada. Ainda há disponível no mercado esses equipamentos mais, digamos assim, manuais? Sim, eu falo pelo portfólio da minha marca, né, que eu represento. Não, tem uma gama enorme de equipamentos que são ainda mecânicos. Né? Tem equipamentos que são dotados hoje de uma cabine, com ar-condicionado, com tudo ali, não é? Mas também tem aquele trator mais, vamos dizer, mais bruto, né? Que vai para o campo, que o cidadão tem facilidade de operar, se dirige um automóvel qualquer, ele opera aquele trator também. Né? Esse que eu falei antes, dessa tecnologia embarcada, esse já é exatamente para o agribusiness, né? O agronegócio, é aquele empresário grande. Mas nós não podemos virar as costas para a agricultura familiar, porque isso aqui é uma peça que é tocada a 4 mãos. Todo o produtor da agricultura familiar, que ele é pequeno, às vezes, na extensão da área que ele ocupa, mas ele tem uma exploração intensiva dentro da fazendinha dele, que ele tem um bom faturamento. Então, ele é importante, porque ele também vai crescer. Ele está ali porque ele quer crescer. Ele tem que invejar, no bom sentido, o grande, porque essa é a vocação dele. Todos nós queremos crescer. Então, esta atividade agrícola, ela é mesclada entre o grande e o pequeno. O pequeno, em termos de extensão, é aquele que se dedica mais para a comida que vai para a mesa. Então, ele vai nessa hortifruti granjeiro, vai trabalhar nisso. A agricultura extensiva, essa vai exatamente nas chamadas commodities, né? Que são os grãos de que dali se extrai uma enormidade de subprodutos e que servem para tudo, para mesa, para vestuário, para automóvel. A utilização da soja, eu tive em Illinois, nos Estados Unidos, na universidade, fiz uma visita lá, e teve uma palestra de um técnico lá, e alguém perguntou para ele se a utilidade do soja, se já tinha esgotado, né, a utilidade desse grão. Ele disse, não, isso cada hora a gente descobre outra coisa. Agora se faz pneu, né, e assim por diante. Você tem um grão que tem uma utilidade infinita. E esse grão, ele, na formulação da ração, ele tem um efeito extraordinário. Se você vai ali na Serra Verde, por exemplo, que é a nossa esmagadora aqui, você vai ver que tem lá uma quantidade de produto lá, de farelo de soja, dentro de umas sacas em que eles vendem no varejo lá, porque é a pessoa que vai lá comprar, para comprar e aí compor a ração dos seus animais em casa. Né? Ele tem ali uma proteína importante. Não é? Uhum. E esse é, na verdade, o grande desafio agora daqui de Roraima e de Boa Vista.
E a responsabilidade disso é do Estado e é do município de Boa Vista. Qual a responsabilidade? De você disponibilizar um ambiente acolhedor para vir para cá a pessoa que vai, numa escala empresarial, trabalhar com frango, com suíno, com leite, ovos já temos aí as pessoas trabalhando. Este é o passo seguinte, porque isso vai influir, então, no barateamento do custo de vida das pessoas que moram aqui. Se você for ali no balcão frigorificado de qualquer mercado, atacadão, açaí, sei lá, você vai verificar que ali todas aquelas carnes congeladas que estão ali vêm do sul do Brasil, pagando um frete enorme para chegar aqui, quando nós temos condições aqui de produzir isso. É só ajeitar esse processo. O município colocar um distrito industrial para recepcionar as indústrias transformadoras para cá, são os frigoríficos, tanto de frango como de aves, aliás, de frango, de suíno, não é? Assim como o leite, nós não temos leite aqui. Nós tomamos um leite que é a 3.000 quilômetros daqui, ou 4, é que ele é envasado. Se nós tivéssemos aqui todo esse frete aí, economizaria o custo dele e isso o cidadão que consome ia sentir no bolso. Então, este é o processo seguinte que tem que ser feito agora. Mas isso tem que ser puxado pela administração pública, porque ela é quem tem condições de fazer isso. O cidadão lá, o produtor, esse tem que cuidar a atividade dele da porteira da fazenda para dentro. Ele tem que ser eficiente no plantio, na produção, na qualidade do que ele produz e tal. Ele não tem condição de se ocupar dessa outra tarefa. Essas são as lideranças que tem que fazer. Então aqui está mais do que na hora de que se crie um distrito industrial novo. Aquele que está ali está tomado. Para quê? Para você atrair as indústrias. Vocês, vem cá que eu tenho terreno aqui, eu tenho uma acomodação aí. Nós temos já a proteína a vegetal está aqui à disposição para o barateamento das rações. Isso não só para carne de animal, mas do peixe. Né? Isso reduz o custo da alimentação do peixe e, consequentemente, vai reduzir o preço desse peixe lá no balcão. Então, essas são atividades que elas vêm em seguida. Não se pode deixar de percorrer também esse caminho, porque a Serra Verde está vendendo hoje, exportando para o exterior a proteína vegetal que nós precisamos dela aqui para fazer ração. Só tem sentido isso se nós fizer esse passo seguinte. Hoje, para eles têm que exportar. E aí tem todas essas dificuldades da exportação. Agora, se nós tivéssemos aqui já as fábricas de ração funcionando para tratar os suínos, os frangos, a bacia leiteira, os confinamentos de boi, já a ração de peixe, o cidadão iria sentir isso no seu bolso, ia reduzir o preço do custo de vida aqui. Certo. E o que precisa, então, do ponto de vista das políticas públicas, do poder público, e aí eu falo assim, vocês empresários, né, que atuam nesse segmento do agronegócio, tem alguma tratativa com o poder público já para vislumbrando mesmo a implantação dessas melhorias, né, para que seja implantado um novo distrito industrial, entre outras questões que são importantes justamente para baratear esse custo? Olha, já nessa questão, nós tivemos oportunidade na feira do município aqui, né? Já levar esse assunto, pelo menos, ao conhecimento do prefeito, porque até mesmo porque um distrito industrial, para acomodar essas indústrias, ele depende de um espaço grande, né? E Boa Vista está crescendo em todo o seu entorno, né? E as áreas estão ficando cada vez mais caras, né? Então também o município, para adquirir uma área para situar um distrito industrial novo de 200, 300 ou 400 hectares,
quanto antes ele fizer isso, menor será o custo, o investimento que ele terá que fazer. E o resultado, ele também, o retorno desse investimento para os cofres do município, ele é quase imediato, porque à medida que essas indústrias se implantam, eles trabalham num processo chamado de integração, né? O cidadão vai se dedicar, ele vai escolher lá um número de produtores que seriam os terminadores do suíno, do frango e tal. E essas pessoas já entram em atividade, porque a indústria fornece para o aviário os pintos. E ele retira dali 60 dias no máximo, né? Ele retira esses frangos já com condição de abate. O suíno é a mesma coisa. Os leitões são produzidos num lugar chamado UPL, Unidade Produtora de Leitões, onde estão as matrizes ali, 2, 3, 4, 5 mil matrizes, produzindo leitões. E esses leitões são repassados a esses terminadores. Então a indústria não só repassa o leitão para o cidadão fazer a terminação, mas dá toda a assistência técnica, fornece a ração, né? Fornece os insumos veterinários, assistência de veterinário. Então é uma atividade econômica que a pessoa lá no campo que vai se dedicar a isso tem toda a segurança de ter resultado econômico, tanto na área do frango, quanto na área do leite, quanto na área do suíno. E isso para nós é vital. A pessoa vai dizer, poxa, nós vamos botar as indústrias aqui, nós somos 600 mil habitantes em Roraima. Não, mas nós temos Manaus aí, nós temos uma Venezuela ali, nós temos a Guiana, nós temos a Colômbia. Então, se você for somar, nós temos um lugar aqui com acesso rodoviário do tamanho de São Paulo, de consumidores. Então, o mercado existe. Basta nós trabalhar isso inteligentemente, no sentido de fazer migrar para cá essas indústrias, porque se elas virem, elas se encarregam dessa tarefa do desenvolvimento, do fomento disso lá no campo. Certo. E Roraima precisa muito, né, desse desenvolvimento. A gente, que é daqui, por exemplo, eu sou roraimense, a gente acompanha o desenvolvimento do Estado, a gente vê muito ainda essa cultura do contra-cheque, do emprego público. É importante vir essas indústrias, né, para fomentar essa economia e também gerar mais empregos, né? Com certeza, se nós verificar aqui, nos últimos 5 anos, vamos fazer uma radiografia, vamos pedir uma foto de satélite da capital de 5 anos atrás e uma de agora. Eu moro lá no Caçari, aquilo ali tá, cada quadra ali tá minado de construções novas e não há mais terreno baldio que sobre. Por quê? Porque o agro, ele empurra dinheiro para dentro do mercado. Nós vamos colher aqui em torno de 8 milhões de sacas, né, de soja. Multiplica isso por R$130 e veja, é mais de 1 bilhão que o produtor de soja larga no meio circulante dessa capital. Então vai ter dinheiro para sustentar shopping, sustentar pessoal de serviço, sustentar colégio, universidade e tal. Eu, quando vim para cá, eu disse isso ao Arthur, o prefeito, eu quando vim para cá em 2002, queria comprar chocolate aqui, não tinha. Por quê? Não tinha como conservar isso. Os nossos armazéns de esquina não tinham um ambiente refrigerado que pudesse ter isso aí. Nós ficamos felizes quando veio o DB, né, para cá. O DB, tal, aquela arara bem grande lá, aquilo animou muito. Hoje nós temos 2 lojas da Copenhagen, hoje nós temos Cacau Show, hoje nós temos Boticário, hoje tem tudo. Vivara, essas empresas vêm porque eles medem, eles não vêm no escuro, eles vêm sabendo o que tem aqui. Os implantadores dos shoppings sabiam que aqui suportaria os 2 shoppings aí, não faz aventura.
Então, esse crescimento que a capital está tendo, essa qualidade de vida que a capital está oferecendo, ela vai ser cada vez melhor se nós, os agentes aqui, soubermos influir essas políticas públicas, para que não pare só no soja. Não, agora aumentou a lavoura e tal. Meu amigo, nós precisamos... Este soja agora tem que fazer o segundo ofício dele aqui, que é a transformação, o processo de transformação. Então, isso tem que ser feito. Eu acredito, sinceramente, que eu conversei muito com o prefeito e vi ele muito animado, ele e o vice-prefeito, quando eu disse isso para ele: prefeito, vamos botar mais um distrito industrial, vamos ampliar aqui, vamos acenar para as indústrias que estão no sul do Brasil, porque eles sabem o mercado que tem aqui e o mercado que pode ser criado. Hoje eles estão confortáveis, porque não tem concorrência, então eles ficam trabalhando lá em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, criando frango, frigorificando porco e tal, porque eles vendem para cá, né? Agora, no momento que nós aqui tivermos as nossas indústrias, a irradiação desse fornecimento será feita por nós. Nós que vamos abastecer a Venezuela, nós que vamos abastecer a Guiana, Manaus, aqui. Então, esse é um segundo passo, é um processo que é importante acontecer. Mas isso, repito, nós não podemos deixar isso para que o produtor tome a iniciativa disso. Ele tem que cuidar lá da atividade do negócio dele, da porteira para dentro, cuidar da sua lavoura, ser eficiente, ser produtivo, fazer com que esse negócio dê dinheiro. Se ele se perder aí com outras coisas, pode que isso resulte num prejuízo na atividade ou uma ineficiência no cuidado que ele tem que ter na lavoura. Nós precisamos continuar crescendo com a soja, nós precisamos continuar crescendo com milho, precisamos continuar crescendo com arroz. Uma vez a festa da colheita era feita com arroz. Dali a pouco o soja já tomou conta disso. Agora o soja é que está capitaneando essa festa, né? Que tem... a festa da colheita, ela tem um sentido emblemático muito importante, que é exatamente a comemoração que o produtor faz pelo sucesso que ele teve na atividade dele. Não na atividade do negócio na rua, não, lá dentro da propriedade. Atingiu escalas melhores, foi mais eficiente, colheu mais, de mais qualidade, então ele festeja isso. Isso é uma tradição que existe. Tem esse sentido aí de comemorar o sucesso da colheita. Não é? Então, nós aqui estamos agora nesse momento, né, por assim dizer, de transição. Nós temos que evoluir para essa outra parte, senão nós vamos judiar da indústria nossa aqui de esmagamento, porque ele tem que estar buscando mercado longe, quando ele poderia vender perto de casa a produção do farelo de soja dele. Então, nós não podemos perder, nós não podemos deixar que essa indústria ela seja eficiente e dê resultado para o investidor. Mas aí então precisamos dessa segunda etapa para que aquele farelo de soja que sai dali leva para o outro lado da rua, numa fábrica de ração, para produzir ração para nós fazer a engorda de suíno, de frango. É isso que nós precisamos fazer. E a gente torce, né, para que essa segunda etapa aconteça o mais rápido possível, né, para a gente ver aí cada vez mais o estado de Roraima se desenvolvendo, prosperando e crescendo. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso programa e sempre que quiser estaremos sempre à disposição para conversar mais sobre o agronegócio aqui no nosso estado. Eu, logicamente, quero encerrar também agradecendo muito, né, primeiro a criatividade aí do podcast do agro, né, isso é uma coisa que nós temos que desmistificar. Isso, às vezes as pessoas se assustam, o agro vem destruindo tudo. Não, o produtor rural, ele tem que zelar por aquele solo que ele trabalha, porque dali é onde ele tira as coisas. Então ele não judia desse solo, pelo contrário, ele cuida, ele conserva, ele faz uma atividade sustentável ali dentro. E nós,
como ligados a essa área, a gente precisa desses momentos aqui para poder transmitir para as pessoas quanto isso é importante, porque senão nós ficamos atrelados ao contra-cheque, atrelados ao emprego público. Hoje nós temos 600 para 700 mil habitantes no estado, daqui a pouco nós temos 1 milhão e o número de contra-cheque não aumenta. Então, na relação direta, é cada vez menos pessoas vivendo, percentualmente falando, do contra-cheque. Essas pessoas têm que aprender a ganhar dinheiro, né, trabalhando na atividade privada. Certo, mais uma vez, muito obrigada. E o nosso podcast fica por aqui. Lembrando que você pode acessar todos os programas na íntegra no nosso canal do YouTube. Até a próxima!